Olá galera, a gente vai aqui para a nossa aula 2. Nesta aula a gente vai estar vendo aí regra de 3 simples, tá? Não vamos ver a regra de 3 composta porque não é tão relevante assim para o curso, tá? Então o que é mais importante, né, e até mesmo que a gente costuma utilizar mais no nosso dia a dia, é justamente a nossa regra de 3 simples. Também, né, se você pegar um edital de concurso público, você vai ver que regra de 3 aparece como raciocínio lógico. Então, regra de 3 e raciocínio lógico, geralmente elas estão ali intimamente ligadas, tá? Então, até mesmo o raciocínio lógico poderia ser chamado de regra de 3. Eu vou resolver questões de regra de 3 aqui que são relativamente simples, tá? Porque são questões até mesmo do nosso dia a dia, coisas que nós costumamos usar no nosso dia a dia. Por exemplo, se você vai ao mercado, né? Sei lá, sua mãe pede para você ir ao mercado e comprar 250 gramas de queijo, tá? Bom, fazendo uma conta, né? Você sabe ali, por exemplo, se um quilo de queijo custa R$ 49,99, né? Quanto vai custar ali 250 gramas de queijo, tá? Então, são coisas assim que acontecem no nosso dia a dia, até mesmo quando a gente vai no mercado e quer comprar alguma coisa ali com essas proporções, né? Ou seja, a gente vai ter 3 valores, né? A gente tem ali o preço de 1 quilo de queijo, tem a gramatura que a gente quer, mas a gente quer saber o valor. Então, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia são resolvidas através de regra de 3, né? De um pequeno raciocínio lógico que nós poderíamos fazer, tá? Então, vou estar aqui resolvendo regra de 3 com alguns passos, tá? São poucos passos. O primeiro passo, tá, que é um passo importante, e depois, né, com a prática, vocês vão ver que será fácil de ser identificado, que é o passo, que é justamente o passo de identificar as grandezas envolvidas no problema. Então a gente vai identificar essas grandezas, tá? O que seria grandeza então? Grandeza nada mais é do que tudo aquilo que pode ser quantificado, tá? Então tudo aquilo que for quantificado dentro de uma situação problema, que é assim que nós vamos chamar os nossos problemas, ela pode ser, né, considerada uma grandeza, tá? Quando eu fizer um exemplo, isso vai ficar ainda mais claro. O próximo passo vai ser o quê? A gente vai montar uma tabelinha, né? Uma tabelinha ali com as proporções. Então, montar uma tabela. Tá? Montar uma tabelinha ali com as proporções, tá? Essa tabelinha, como aqui em regra de 3 simples, serão apenas 2 grandezas, tá? Então, em um lado da tabela vai ficar, por exemplo, né, uma grandeza, e do outro lado da tabela nós vamos colocar a outra grandeza. Porém, tá, uma grandeza, né, um dos valores dessa grandeza, de algum dos dois lados, vai ficar faltando, que a gente vai colocar x, tá? Também vai ficar um pouquinho mais claro assim que eu der o primeiro, né, que a gente fizer o primeiro exercício. Então, beleza, esse daí é o segundo passo. O terceiro passo é identificar se as grandezas são ou não proporcionais, né, diretamente proporcionais. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, identificar. As proporções das grandezas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui nós temos 2 casos. O primeiro caso é se a grandeza for diretamente proporcional e o segundo caso é se a grandeza for inversamente proporcional. Isso também vai ficar mais claro quando a gente fizer os exemplos, mas o que isso quer dizer? Uma grandeza ela é diretamente proporcional à medida que assim que eu aumento uma grandeza, eu também aumento a outra grandeza. Ela será inversamente proporcional se eu aumento uma grandeza e a outra diminui, tá? Por exemplo, um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Se eu estou dirigindo, né, por exemplo, todo dia eu vou para casa de carro, tá? Eu gasto, né, 1 hora para chegar em casa e com uma velocidade média ali de 50 km por hora, tá?
Se eu aumentar a minha velocidade, ou seja, se eu aumentar quilômetros por hora para 80 km por hora, o que vai acontecer? Eu vou chegar em casa mais cedo. Então, da forma que eu aumento, né, a velocidade, eu diminuo o tempo que eu vou chegar em casa. Então, isso aqui é uma grandeza o quê? São duas grandezas que são inversamente proporcionais. Conforme aumenta a velocidade, eu diminuo o meu tempo. Tá? Então, isso é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Por último, a gente vai fazer, que é o quarto e último passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai equacionar essa tabelinha. Equacionar e resolver a equação. Resolver a equação. Vou abreviar a equação como só EQ, tá? Então, basicamente, vai ser somente esses passos, tá? São 4 passos. Vocês vão ver que nos exemplos que eu vou fazer vão estar de forma bem didática, tá? Todos eles vão estar de forma bem didática. Porém, tá? Se vocês já sabem um pouquinho mais, vocês também podem pular esses passos, tá? Não necessariamente vocês têm que fazer exatamente por esses passos. Eu sigo esses passos porque eu quero ter uma maneira, né, uma forma mais didática de ensinar para vocês. Mas caso vocês não achem necessário todos esses passos, tá? Vocês podem pular esses passos sem problema algum, tá? O importante é chegar no resultado final. Tá? Então, antes de irmos para o exemplo, eu quero falar um negócio para vocês que é o seguinte, que aqui na descrição do vídeo tem tanto a apostila, tá, que eu falei que ia colocar para vocês, quanto os slides, tá? Os slides com os exemplos que eu vou resolver, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Não deixe de conferir. Se vocês virem alguma coisa errada escrita na apostila, vocês entrem em contato comigo para que eu possa corrigir, tá? Eu até coloquei lá que a versão da apostila é a 0.1, tá? Porque ainda não é uma versão final, que com certeza deve ter alguma coisa que eu vou querer adicionar na apostila, vou querer retirar, vai ter alguma coisa errada, até mesmo erros de português. Então, por isso que não é a versão final, tá? Assim que tiver a versão final, né, eu até vou imprimir e passar para vocês também. Tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Sim, bora! Então, pessoal, o primeiro exemplo que nós vamos resolver é esse aí, que vai aparecer na tela, tá? Inclusive, mais uma vez, eu falo, né, esses exemplos, né, os slides desses exemplos estão ali na descrição do vídeo, tá? Não deixe de baixar para que vocês tenham acesso aí mais facilitado a eles. É interessante até vocês lerem primeiro os exemplos, né? E depois vocês assistirem aí ao vídeo como é que eles serão feitos, tá? Então vamos lá. Uma torneira despeja 220 litros de água em um reservatório a cada 3 minutos. Quantos litros despejará em 1 hora? Tá? Então, questão clássica de regra de 3 que nós vamos resolver agora, tá? Então, conforme aqueles passos lá, qual é o primeiro passo que a gente faz? Identificar as grandezas. O que seria grandeza? Tudo aquilo que pode ser quantificado. O que eu posso quantificar aqui nesse problema? Eu posso quantificar 2 coisas: litros de água, né? E minutos. Por quê? Né? Temos aqui, ó, que em 3 minutos eu vou ter o quê? 220 litros de água dentro desse reservatório. E o exemplo quer dizer, está pedindo, né? Ou seja, a situação, o problema está pedindo o quê? Quantos litros despejará em 1 hora? Tá? Então, vamos lá. Vou anotar as grandezas da seguinte forma. De um lado, eu vou colocar litros, que é uma grandeza. E do outro lado, eu vou colocar o quê? Minutos, que é outra grandeza aí presente no problema. Beleza, temos 2 grandezas aí relacionadas a esse problema. Afinal de contas, é uma regra de 3, simples. Agora, o que eu vou fazer? 220 litros está para 3 minutos. Né? Em 3 minutos, eu vou ter o quê? 220 litros dentro desse reservatório. Então, 220 litros está para 3 minutos. Se você quisesse, você também podia mudar, tá? Isso aqui, alterar aqui, tá? A forma que vocês vão colocar aqui nessas colunas, nessas 2 colunas aqui das grandezas, não altera o resultado, tá?
Se você tivesse colocado aqui, ó, minutos deste lado e litros deste outro lado, não alteraria o resultado, daria o mesmo resultado no final. Tá? Então, estaria certo da mesma forma. Então, vamos lá. Aí, o que o exercício pede? Quantos litros despejará em 1 hora? Nós sabemos que em 1 hora tem 60 minutos. Então, beleza, ó, vou colocar aqui 60 minutos. Então, quantos litros vai ter aqui depois que se passar 60 minutos? Tá? Então, X está para 60 minutos. Essa aí é a nossa proporção. Tá? Então, isso aí foi praticamente ali o nosso primeiro passo. Nesse nosso primeiro passo aí, a gente vai para aquele passo que fala o seguinte, que fala se as grandezas, né, são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu não me engano é o passo 3. Tá? Como é que a gente vai saber isso? Conforme o tempo passa, né, ou seja, conforme o tempo aumenta, eu vou aumentar a quantidade de litros que tem dentro desse reservatório? Sim, tá? Quanto mais passa o tempo, mais litros de água eu vou ter dentro do reservatório. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque conforme um aumenta, a outra aumenta também, tá? Por isso que ela é tida como diretamente proporcionais. Então, vamos lá, tá? Agora eu vou equacionar essa tabelinha que a gente acabou de montar. Como é que eu vou equacionar? Vou escrever exatamente como está aqui, só que aqui será uma razão, né, 220 dividido por x, e aqui vai ser outra razão, né, que vai ser 3 dividido por 60. Tá? E o que vai estar entre essas duas razões? Esse sinal aqui, que vamos chamar de um sinal de igualdade, que vai ser da seguinte forma: 220x igual 3 dividido por 60, tá? Eu gosto de colocar esses dois tracinhos justamente porque dá esse, né, se você ver assim, dá como se fosse uma igualdade de fato, tá? Então, fica até mais didático ensinar dessa forma. Então, 220 dividido por x igual a 3 dividido por 60. Essa é a nossa proporção. Como é que eu vou resolver essa proporção? Vou multiplicar cruzado. Outra coisa que eu recomendo para vocês, deixar sempre, né, do lado esquerdo o x, tá? Deixe sempre do lado esquerdo o x, e assim fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, x vezes 3, 3x. 220 vezes 60 vai dar 220 vezes 60. Vou resolver o lado direito, tá? Vou fazer aqui na calculadora rapidinho. 220 vezes 60 vai dar 13.200. Então, 3x é igual a 13.200. Beleza. Agora eu quero resolver, né? Eu quero encontrar o valor de x. O que eu faço? Esse 3 está multiplicando meu x, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar, 3x é igual a 13.200 dividido por 3. Então, x vai ser igual a quanto? Vou fazer aqui rapidinho. X vai ser igual a 4.400. 4.400 o quê? Litros. Tá? Então, x vai ser igual a 4.400 litros. Tá? Eu costumo deixar entre, né, colchete as grandezas, mania de física. Tá? Em física é comum a gente deixar os colchetes ali, né, uma grandeza entre dois colchetes. Tá? Então, mania de física, eu costumo deixar assim. Tá? Mas se você deixar assim também, 4.400 litros, não está errado, tá? Está 100% certo. É só mania de física mesmo, tá? Embora seja um problema de matemática. Tá? Então, vamos lá para o segundo exemplo. Então, vamos lá para mais um exemplo que diz o seguinte: para construir um muro de 17 metros quadrados em um dia, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores são necessários para construir um muro de 51 metros quadrados em um dia? Mais uma questão clássica de regra de 3, tá? Que temos ali, 17 metros, né? Ou seja, a gente tem metros e tem trabalhadores, tá? São duas grandezas que são
quantizáveis. Então, essas vão ser as nossas grandezas do problema. Vão ser quais? 17, ou seja, vai ser metros e trabalhadores. Essas duas grandezas aí que nós vamos ter no problema. Então, eu vou colocar de um lado. Vou colocar metros deste lado. E do outro lado eu vou colocar trabalhadores. Vou fazer minha proporção. A proporção diz o seguinte, que 17 metros quadrados em um dia são necessários 3 trabalhadores, né, para construir 17 metros quadrados de muro. Então, esse metros aqui que eu coloquei está até errado, né, metros quadrados, tá? Metros elevado a 2. Beleza, tá, então, ó, 17 está para quantos trabalhadores? 3. Quantos trabalhadores são necessários, ou seja, X trabalhadores são necessários para construir 51 metros quadrados em um dia. Tá? Então, mais uma questão clássica aí, e não sei se vocês perceberam, mas conforme eu aumento o número de trabalhadores, eu também, né, aumento o número de metros quadrados que eu construo em um único dia. Tá? Então, é uma grandeza aí, né? São duas grandezas diretamente proporcionais. Conforme eu aumento uma, eu aumento a outra também. Então, vamos lá para a resolução. Então, ó, a gente vai equacionar 17 dividido por 51 é igual a 3 dividido por x. X vezes 17 vai dar 17x, igual 51 vezes 3 vai dar 51 vezes 3. Eu vou resolver primeiro esse lado direito, tá? 51 vezes 3. Daria para fazer de cabeça, mas para não errar, vou fazer aqui na calculadora. Tá? Então, deu 17x é igual a 153. Beleza. 17x igual a 153. Eu estou querendo achar o meu x. O 17 está multiplicando x, passa ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 153 dividido por 17, que vai dar 9. Tá, e mais uma vez, 9 o quê? 9 trabalhadores. Tá, então, mais uma vez, aí, ó, mais uma questão de regra de 3 resolvida. Tá? Então, se eu tiver 9 trabalhadores, eu vou conseguir construir 51 metros quadrados de muro em um único dia. Então, vamos para a próxima. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma questão, exemplo 3. A situação, o problema diz o seguinte. Uma obra foi feita por 12 operários em 15 dias. Em quantos dias 18 operários fariam a mesma obra? Essa questão, eu já anotei os dados dela, né? Eu coloquei já operários, coloquei dias. E o que eu vou fazer? Tá, então, ó, coloquei aqui operários, né? Então, 12 operários, eles, né, fizeram uma obra em 15 dias. 18 operários vão fazer essa mesma obra em quantos dias, tá? Não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos um caso de regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Conforme eu aumento o número de operários, ou seja, o número de trabalhadores nessa obra, eu vou fazer o quê? Diminuir o tempo que eu vou fazer a mesma obra. Inclusive, se você fizesse esse exemplo, da mesma forma que nós estávamos fazendo anteriormente com grandezas diretamente proporcionais, você no final iria perceber que tinha alguma coisa errada, porque o que iria acontecer? Você ia perceber que o número de dias seria maior do que
do que é para ser, tá? Então, por exemplo, seria maior do que 15 dias, né? Você iria resolver, você iria ver que x daria maior do que 15 dias. Mas não faz sentido, afinal de contas, se eu aumento o número de trabalhadores, né, eu vou fazer essa obra mais rápido, tá? Então não faria sentido. Então, no final da questão, você saberia que estaria errado, tá? A gente vai fazer, né, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa parte quando temos aí grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu preciso, tá? O que eu preciso aqui, ó, temos duas setinhas, uma setinha que está para cima e outra setinha que está para baixo. O que eu preciso para fazer com que essa setinha aqui, ela troque, né, de sentido, ela vá para cima? É simples, eu mantenho essa setinha do jeito que ela está e aqui eu simplesmente troco, eu vou trocar o x pelo 15 e o 15 pelo x, da seguinte forma. Vou fazer de caneta azul mesmo, tá? Então vou reescrever essa tabelinha aqui, ó, da seguinte forma, ó. 12, 18 está para x, ó, troquei o lugar do x e troquei o lugar do 15, né? Troquei um pelo outro. Então, se eu visse o sentido dessas setinhas agora, eu veria que as duas setinhas estariam desta forma, tá? As duas estariam para cima, tá? Isso eu sempre vou ter que fazer quando for grandezas inversamente proporcionais, tá? Eu tenho que trocar, eu sempre recomendo que vocês troquem o lado, tá, onde está o x, tá? Sempre troquem a setinha do lado onde está o x, que assim vocês têm uma referência, né? E assim fica mais fácil para vocês lembrarem que sempre a gente vai trocar o lado onde está o x em questões que sejam inversamente proporcionais, tá? Com grandezas inversamente proporcionais. Beleza, troquei o x, agora daqui para frente é tudo igual, tá? Vou equacionar normalmente igual a x sobre 15, vou multiplicar cruzado da mesma forma, 18 vezes x vai dar 18x, 12 vezes 15, vou resolver o lado direito, 12 vezes 15 vai dar 180, x igual, né, 180 dividido por 18, que vai dar 10. 10 o quê? 10 dias. Esta é a resposta. Ou seja, se eu aumentar o número de operários nessa obra, eu também vou ali diminuir o número, né, de dias que eu vou fazer a mesma obra, como já era previsto. Tá? Então, vamos para a próxima. Aqui também é um exemplo de regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá, galera, para a nossa última questão de regra de 3. Como eu já adiantei para vocês, é uma questão de regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, que diz o seguinte: para José chegar ao trabalho, ele gasta 2 horas e 30 minutos dirigindo a uma velocidade média de 75 km por hora. Se aumentarmos a velocidade para 90 km por hora, o tempo gasto em minutos para José fazer o mesmo percurso em minutos será de... Tá, então a questão que ela está pedindo ali, né, para a gente saber quanto tempo o José vai fazer o mesmo percurso se ele aumentar a velocidade. Como eu já adiantei para vocês lá na introdução, isso aqui vai ser um exercício de regra de 3, simples, com grandezas inversamente proporcionais, beleza? Uma coisa, antes que a gente comece a fazer o exercício, tá? A gente tem que converter esse tempo aí, ó, que está em 2 horas e 30 minutos, a gente tem que converter ele para minutos, para a gente deixar sempre em uma única unidade. Então, ó, temos o quê? Temos 2 horas e 30 minutos. Como é que eu vou passar isso aqui, né, para minutos, tá? Deixar 100% em minutos. 2 horas, quanto vai ficar em minutos? Talvez vocês até saibam de cabeça, tá? Mas, para aqueles que não sabem, é o seguinte: em 1 hora a gente tem 60 minutos. Tá? Então, 60 minutos
em 1 hora. Então, em 2 horas, eu vou ter 60 vezes 2, mais 30 minutos. Então, ó, 60 vezes 2 vai dar 120, mais 30 vai ser igual a 150 minutos. Tá? E essa seria a conversão aí para passar essas 2 horas e 30 minutos para minutos. Beleza, agora a gente vai montar nossa tabelinha com as grandezas. Primeira grandeza vai ser minutos. Segunda grandeza vai ser quilômetros por hora, ou velocidade, no caso que você queira colocar. Aqui, pessoal, vocês não precisam se preocupar com esse quilômetros por hora, tá? Da velocidade, porque afinal de contas isso aqui é um exercício de matemática e não um exercício de física, tá? Então isso aí não vai influenciar aí no nosso resultado final. Então aqui a nossa proporção vai ficar da seguinte forma, ó. José gasta 150 minutos para chegar em casa, caso ele estiver, né, caso ele esteja dirigindo a uma velocidade de 75 km por hora. Beleza. Eu quero saber, né, quanto tempo ele vai gastar para fazer esse mesmo trajeto, né, caso ele aumente a velocidade dele para 90 km por hora. Beleza. Como eu já avisei para vocês, aqui temos grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que José vai chegar em casa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse x e esse 150, né? Eu vou trocar esses dois aqui para que minha setinha fique para cima também. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar x 150, do outro lado fica igual 75 e 90, tá? Dessa forma, eu inverti aqui, faz com que as minhas setinhas fiquem todas, né, na mesma direção. E mais uma vez, recomendo que vocês façam sempre com o lado onde estiver o x, tá? Sempre faça com esse lado aí. Beleza. Agora eu vou equacionar. Vou equacionar da seguinte forma: x dividido por 150 igual a 75 dividido por 90. Vou multiplicar cruzado, vai ser 90x igual a 150 vezes 75. Vou fazer aqui do lado, ó. Vou resolver primeiro o lado direito, 150 vezes 75, vai dar 11.250, então 90x é igual a 11.250, 90 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo, então vai ficar x igual a 11.250 dividido por 90. X vai ser igual a 125. 125 o quê? Minutos. Esta será a resposta, tá? 125 minutos. Eu vou deixar em minutos, tá? Porque lá no exercício ele pede o quê? O tempo gasto em minutos para José fazer o mesmo percurso, tá? Então vai ser 125 minutos. Caso você queira, vou colocar aqui, ó. Caso você queira passar isso aqui para horas, né? Então fica fácil, né? Porque a gente acabou de ver o quê? Que 120 minutos equivale a quanto? 2 horas. Então, se aqui tem 125 minutos, eu vou ter o quê? 2 horas e 5 minutos. Tá? Esse é o tempo que ele gastaria em horas. Tá? Então, 2 horas e 5 minutos. Então, pessoal, mais uma vez, tá? Vamos ficar por aqui. Não deixem, tá, de assinar o canal, tá? Assinar o canal, se inscrever no canal, na verdade,
e deixar um like aí pra gente. E assim, se tiver alguma coisa errada na apostila, se tiver alguma coisa errada aqui no vídeo também, entre em contato comigo para que eu possa corrigir, tá pessoal? E não deixe de conferir a apostila também, que os exercícios dessa aula estão todos lá dentro da apostila, tá? Então, leiam a apostila, façam exercícios e a gente se vê na próxima aula.